Estamos nós aqui outra vez para trazer uma live bastante interessante. Nos dias de hoje, o cristão vive momentos de angústia, né? Porque se vê, se ouve, né? Se constata muitas injustiças. E aí o cristão fica meio aflito, né? Mas ele precisa ter o seu relacionamento com o seu Criador, né? E ele entendendo que esta não é a nossa terra, que estamos aqui de passagem, as coisas se encaixam melhor. E hoje nós convidamos aqui um jovem Márcio Góes, né? Ele é biomédico, é casado, tem uma filhinha e trabalha no IML. Eu trouxe ele para ele conversar conosco a respeito do nome de Deus. Por isso que a nossa live fala: o mundo precisa de Deus ou precisa de Iau? Que nome é esse, né, Márcio? Que nome é esse? Mas muito boa noite. Obrigada por você ter aceito o nosso convite. E, primeiro, se quiser falar um pouco a respeito de você, da sua família, do seu trabalho, e aí a gente começa a conversar um pouquinho a respeito do nome, né, de Iau e Iaucha. Muito boa noite, obrigado pela oportunidade, Claire. Nós estamos aqui sempre para a honra e glória do Criador, do Excelso, do Eterno Iau, né? Que é a divindade criadora de todos e de tudo, né? O Papai do Céu, né? O Deus dos israelitas, o Deus dos gentios. Esse é o Iau que a gente trata. Por que Iau? Né? Porque, bom, antes, desculpa de falar sobre o nome do porquê Iau, gostaria de me complementar a apresentação aí que a Claire falou sobre mim. Né? Meu nome é Márcio Góes Navarro, eu trabalho no IML, né? Sou biomédico, casado com uma filhinha maravilhosa, uma criatura de Iau que nos concedeu, né, a dádiva de ser um pai, né? De sermos o imitador dele, a sua semelhança, e isso é uma bênção sem tamanho. E o meu trabalho, ele como a gente estava comentando antes, em off, o meu trabalho ele é muito sui generis, assim, ele é um trabalho que ele lida com o ser humano, né, na fase em que ele já separou o corpo da alma do espírito, né, que nós somos um organismo composto por 3 partes, né, o nosso corpo, que é a nossa casca orgânica, a nossa alma, que são os nossos sentimentos, o nosso querer, o nosso agir, o nosso mover intelectual, e o nosso espírito, que é a nossa revestimento espiritual, que é aquele que foi soprado no nosso corpo, que pertence a Iau, e que um dia, se nós aceitarmos a Iaucha, que é o seu filho único e primogênito, nós voltaremos a Iau, a nossa alma, né? E então eu trabalho nessa parte em que o corpo está lá, só a parte do corpo orgânico, da casca orgânica, né? Então, para fazer esse trabalho, para executar, a gente tem que ter essa consciência espiritual, tem que ter essa consciência de que nós temos esses 3 revestimentos principais, né, e únicos, e cada um deles é composto por várias partes, mas então por isso que eles são os principais, né, os 3 blocos principais que nós nos compomos. E aí a gente passa a dar mais valor naquilo que a gente tem como corpo orgânico, para cuidar dele, porque está também nas escrituras que o nosso corpo é o templo de Iau, né? E cuidar da nossa alma, porque do jeito que a gente vê ali, todos os dias, casos fatais indo para lá, a gente sabe o quão frágil é a nossa vida, né? Que foi o preço do pecado primordial de Adão, e o quão frágil é a nossa vida e o quanto a gente tem que ressignificar ela. Muitos casos que vão para lá são suicídio, justamente
essa questão de ter um significado que muitas pessoas perdem e por isso perdem o apreço pela vida, não tomam a devida proporção de que ela foi nos dada como uma graça, né? Assim como a salvação, e acabam tirando, e é isso que a gente tem que lidar, e a gente acaba vendo isso todos os dias, e por isso dando mais valor, né, à nossa própria vida. Então, dada essa introdução aí, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Eu não tenho essa desenvoltura toda de oratória e nem essa intelectualidade toda como vários convidados já passaram por aqui, por esse canal, mas dentro da simplicidade, da humildade, eu vou poder dar a minha contribuição de glorificar ao Pai. Eu acho que já é válido. Eu agradeço muitíssimo, Márcio. Imagina, não tem oratória, ela flui na medida que a gente vai desenvolvendo o assunto, né? E uma curiosidade, viu, Márcio? Você, antes da gente entrar no assunto, né? Que é a nossa live, né? O mundo precisa de Deus ou precisa de Iau, né? Então, antes da gente entrar propriamente nesse assunto, uma curiosidade, né, Márcio? Você todo dia tem contato, né, com um ser humano que partiu, com cadáveres, né? Aquele corpo ali já não tem mais vida, né? Então, eu não sei quanto tempo você trabalha, mas eu creio que eu creio que pelo fato de você ser um cristão, eu tenho certeza que o seu trabalho, quando você volta para casa, você tem muito mais gratidão a Deus, né? E aquele corpo que está ali, eu tenho certeza que você tem um cuidado especial. Eu tenho certeza que, como cristão, é muito diferente o tratamento que você deve dar, tenho certeza disso, sabe? E eu tenho, outra certeza que eu tenho é que você ter essa experiência diariamente, né, deve exigir de você muita energia, né? Muita energia psíquica e espiritual, na verdade. Então, eu tenho... E aí eu queria saber como é que você faz. Você tem um contato com o Eterno, né? Com o Criador, antes do seu trabalho, depois do seu trabalho. E outra coisa também, né? Você falou, né, que ultimamente a gente está vendo como o ser humano está tão desesperado que ele dá fim à própria vida, e a vida não é dele. Ele não tem esse poder. O nosso corpo pertence ao Criador. É Ele que fez, né? Principalmente quando as pessoas gritam, meu corpo, minhas regras, não é meu corpo. Não são minhas regras, não é? Porque nós somos imagem e semelhança do Criador para refletir a glória dele. E o que está acontecendo ultimamente, a gente vê que o ser humano não está fazendo isso, por quê? Porque há um distanciamento. Eu analiso dessa forma, né? Um distanciamento da criatura com o seu Criador, por isso que ele perde o significado. Para que eu vou viver? Né? Então, se ele tivesse essa conexão com o Criador, não que não tenhamos problemas, todos os cristãos têm problemas, principalmente financeiros. Estamos vivendo uma fase difícil, né? Financeiramente está complicado, acho que para todo mundo. Porém, essa conexão com o Criador faz uma diferença enorme, né, Márcio? Então, eu gostaria, nessa introdução, você falar um pouquinho desse seu relacionamento, né, com o Criador, com o Iau, para você desenvolver o seu trabalho, para você ser o chefe da sua família, ser o sacerdote da sua família, não é? Então,
A palavra está com você agora. Tá bom. Só vou pedir para compartilhar aqui o vídeo Meu Jardim, que eu sempre gosto sempre quando eu vou falar sobre IAL, sobre algum assunto relacionado a IAL, gosto de apresentar algum louvor antes. Então, ok, ótimo. Isso é muito bom. Meu orgulho me tirou do jardim, tua presença colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se conhece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Yahshua. Eu quero conhecer Yahshua. Eu quero conhecer Yahshua. Eu quero conhecer Yahshua. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se conhece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Yahshua. Eu quero conhecer Yahshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia, é isso aí. Muito, Então, muito bom, hein? É isso mesmo. Nosso amado é perfeito, né? é o mais belo entre milhares e milhares. Então, eu espero que com esse louvor, todos os ouvintes aí, todas as pessoas que estejam assistindo, elas tenham acendido essa curiosidade, essa chama no coração de querer conhecer a Yahshua, né? Como o filho primogênito, criatura primogênita de Yahweh. Então, eu estava refletindo aqui sobre o que a Claire perguntou para mim, né?
qual a reflexão na minha vida, do meu trabalho, na questão espiritual, e o quanto que ela pode dizer sobre a minha relação com o IAL no meu dia a dia, tanto no trabalho quanto na família. Justamente eu conheci o nome verdadeiro do nosso Pai do Céu através de um colega lá no trabalho, né? O Robson Paterno. Ele vem fazendo esses estudos aí desde 2015, se eu não me engano, e aí ele encontrou esses estudos, e foi de encontro com esse irmão, que é o Romilson, lá de Minas Gerais, que também, através de estudos sobre achados arqueológicos, sobre a raiz do nome do tetragrama, ele foi comparando essas questões e foi achando o porquê que esse nome estava escondido, o porquê que ele estava substituído por outro, e os resultados, assim, são muito profundos. É um conhecimento que você tem que buscar dia após dia, né, item após item, para saber o porquê que foi esse mecanismo todo acontecendo através da história. Mas, sim, teve uma importância muito grande. Como cristão, né, e dentro do meio da igreja que se reúne para louvar a Ial e Yalcha, e falar sobre as escrituras e ajudar um irmão ao outro nos encontros, os irmãos, eles não se autodenominam cristão, mas por uma questão semântica. São cristãos no sentido de que aceitam Yalcha como seu único e verdadeiro Salvador, filho primogênito de Ial, e pelo qual a sua alma foi comprada para ser, na nova aliança, através do sangue e do corpo de Yalcha, né? Então, nesse sentido, a gente exclui a palavra cristã, não no sentido de excluir todos os valores cristãos, mas uma questão semântica por causa que tem uma raiz aí romana, tem um pouco a ver com Krishna, né? Crestos, né? É uma outra raiz que não é a questão que sempre é colocada como ungido, né? Tem uma outra questão aí colocada pela Igreja Católica, né? Mas, enfim, quando se fala cristão, eu entendo, sim, que se refere ao Cristo da Bíblia, que colocaram o seu nome de forma equivocada e tentaram apagar o seu nome verdadeiro, né? Então, mas é de grande importância esse aprofundamento, né, no dia a dia, de você buscar estudar as Escrituras com relação aos nomes, né, verdadeiros, para você sempre se referir ao Pai da forma verdadeira, porque tem várias questões importantes que são colocadas, como a importância de saber o nome correto. Então você vai estar ele vai saber que no seu coração você vai estar falando com ele, mas não é o ideal. É ideal você o chamar pelo seu nome. Eu tenho um slide que ele fala muito bem sobre isso, né? Certo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na apresentação o slide que eu estou me referindo. Aqui a gente tem... peraí, que tem aqui na outra janela. Deixa eu ver. Esse daí é um site, Márcio? Tem, nós temos um site aqui. Tem um site que chama atalaiadeial.com, que é onde a gente tem todos esses materiais aí, que são vídeos que os irmãos podem consultar, que não é uma coisa brasileira, né? No mundo inteiro, em todos os lugares do mundo, tem essa consciência de estudos que chegam até o nome verdadeiro do Pai, né? Mas certo. Aí a gente pode ver aqui, não sei se está aparecendo aí o slide, porque o nome do Altíssimo é tão importante.
Mas aparece lá em cima, o nome do Altíssimo. Isso. Então, Aí tem aqui várias referências, né? É como se fosse um resumo do livro que eu venho apresentar aqui hoje, né? certo. É conhecer o seu nome, está lá em Isaías 52:6, Provérbios 30:4. Amar o seu nome, então tudo relacionado ao nome, bendizer o seu nome, invocar o seu nome, Isaías 12:4. Anunciar o seu nome, não blasfemar o seu nome, o porquê que é tão importante, né? Exaltar o seu nome, louvar o seu nome. Quando a gente está louvando e a gente coloca somente a palavra Deus, o título Deus, ele é um título genérico. Claro que a gente tem o Deus, mas quando a gente fala o Deus, a gente pode estar também induzindo ao engano, porque na própria Bíblia Almeida tem uma questão, a parte do glossário, que o nome originário Deus, ele provém de Zeus, né? Então a gente pode estar levando ao engano. Quando a gente fala o nome correto, né, do nosso Deus, que é Yahweh, a gente tem que se referir a ele ao tetragrama que foi substituído por Senhor, né, pela Igreja Católica, né? E isso é uma forma até um pouco perversa, porque se você for procurar a raiz do nome Senhor, o Senhor ele pode ser Baal, né? A raiz do nome Senhor ela pode significar Baal. E Baal era um Deus terrível, né? Exatamente, por isso que aqui no item não blasfemar o meu nome, num desses aqui, do Salmos 74:18, Isaías 52:5, Malaquias 1:6, um desses aqui, ele está falando sobre a questão de que todos os dias o meu povo blasfema o meu nome, ou seja, chama por outro nome, e é o que acontece na atualidade muito. Dar graças ao seu nome, honrar o seu nome, confessar o seu nome, em 2 Crônicas 6:24, são muitas referências, né? Que são colocadas ali no livro que eu trouxe para ilustrar essa questão. Então, você tem todo esse embasamento, né? O nosso internauta pode, depois você vai deixar, né, esse link aqui para nós, né? E para que o nosso internauta possa ir lá e consultar, né? Espera lá, como realmente é o nome do meu Criador, do Eterno, aquele que me deu sopro de vida. Qual é o nome verdadeiro, né? Esse é um PDF, né? Não é um livro físico. Tem algumas cópias de livro físico, mas aí eu teria que pedir para o autor mesmo, porque é independente, não tem uma editora, né, própria assim que fez muitas cópias. Ele faz somente para o público, né? E depois para distribuir em PDF mesmo. Então esse PDF é um PDF que eu deixei o link dele, eu mandei para a Claire aí o link do Google Drive, então tá livre para depois colocar na descrição do vídeo, né, para todo o público poder baixar e poder verificar por si próprio qual é o teor do livro, o que levou o autor a escrever esse livro, né, quais as referências, tanto bibliográficas quanto análise de estudo bíblico nos rodapés de diversas edições, né, versões da Bíblia, que é uma das mais confiáveis, assim, é a Bíblia de Jerusalém, né, que traz muitas referências, muitos estudos de cada versículo, né, que seja referente ao estudo. Então, tem bastante imagem também, é bem ilustrado, e lá o público vai encontrar essas referências. Aqueles que tiverem esse interesse, né, de fazer esse estudo como você fez, né, Márcio? É bastante interessante, né? Podem usar esse link e esse PDF para aumentar o seu conhecimento, né? Exatamente. Mas, isso, vamos lá. Então, foi através desse colega seu que você teve esse contato, e aí a sua conexão
com o Ial, com o seu criador, teve uma mudança bastante grande, porque você vive no Evangelho já desde pequenininho. Eu acompanhei a sua conversão lá. Quem aceita Jesus, né? Isso. Se eu não me engano, você tinha 7 aninhos, né? Fui eu que te levava à igreja, né? Então, eu Isso. lembro disso. Então, você teve todo esse período, né? Mas o contato mesmo com o nome Ial fez uma diferença bastante grande na sua vida. Sim, fez uma diferença muito grande, porque a gente percebe uma meta-realidade, uma realidade que foi encoberta, né? E a gente vê quais foram os propósitos desses encobertas da verdade, né? Para o público geral, né? Não ter esse conhecimento necessário, né? Uhum. É claro que nas próprias escrituras se fala que quem está na ignorância não tem a culpa, né? É, Quem não sabe, para quem ainda não chegou à verdade, não vai ter a culpa. A pessoa está salva porque ela está de coração falando com o Pai, ela está se uhum. referindo ao Filho. Mas quando você chega no conhecimento, você sabe que o que foi feito foi muito perverso. Então, nesse sentido, a importância que eu dou para essa descoberta, para esse relacionamento novo, tanto é que eu fui submergido nas águas novamente, eu fiz a imersão novamente, É, né, no nome correto, né, no nome de Yahshua, aceitando uhum. ele como Salvador, e isso faz toda a diferença, assim, a partir do momento que você passa a conhecer a verdade. Né? Certo. E esse seu relacionamento, né, com o Criador, mas de forma assim mais concreta, porque você o chama pelo nome, todos nós temos um nome, né? Exato. Então, o que seria se eu chamo Cléria e alguém me chamasse de Maria, Isabel, ou, né, ou Luz, por exemplo, o significado do meu nome é luz, né? Brilho. Alguém me chamasse de Luz, não é o meu nome, né? Mas seria estranho, ô Luz, né? Seria meio estranho. Então, Verdade. eu faço essa relação para que você toque adiante, né, o assunto. Exatamente, é bem por aí. Porque quando a gente fala, o mundo precisa de Deus, tá, mas qual Deus? O mundo ele tem muitos deuses, né? A gente pensa que não são reais, mas muitas entidades são reais e muitas entidades são de barro, mas tanto as reais que não são o Criador quanto as de barro, elas não devem ser idolatradas. Então, por isso a gente tem que especificar. É o Yal. Quando eu estou orando, eu vou orar, eu vou invocar o nome de Yal. Eu vou sempre pedir a proteção no nome do Filho, no nome de Yalcha. Porque o que significa Yalcha? Chá, o sufixo chá é salvação, né? Yal, salva. Então, o nome do Filho é que ele veio promover a salvação através de Yal. Então, é o nome perfeito. O nome do Pai está dentro do nome do Filho. É Uhum. Yal. Né? Então, isso é muito importante, você endereçar corretamente aquilo para a pessoa certa. Né? E, como a gente viu naqueles itens lá, que podem ser consultados no PDF, no livro, né, do Romilson, irmão Certo. Romilson, que tem várias questões aí dentro das escrituras que falam por que é importante você chamar o Pai pelo nome. Qual a importância de invocar, qual a importância de não blasfemar. Né? Certo. Mas é assim mesmo, porque está também nas Escrituras que depois as duas testemunhas elas vão vir, né, na tribulação para ensinar, né, para falar para os judeus lá, para o mundo inteiro, que o Messias veio há mais de 2000 anos atrás, não é o Messias que eles estão esperando, que ele já veio, que ele vai retornar novamente para o seu povo, né? Para o reino milenar. Então, vai ter essa questão aí de ser propagado aí para o mundo inteiro através das duas testemunhas.
E o que a gente pode fazer é orar para cada vez mais todas as pessoas conhecerem mais e a gente fazer a nossa parte. Tem muita gente aqui do nosso meio que fala assim, eu falo para aquele irmão, eu falo para outro irmão, mas eles me acham louco, não sei o quê. Eu acreditei a minha vida inteira, está lá na Bíblia o nome escrito diferente do que você está falando. Não, mas os achados arqueológicos são esses. Olha aqui o papiro que está mostrando o Levítico, né? Não, mas não quero saber, está escrito na Bíblia em português isso, então é isso. Então, já tá certo que no coração da pessoa, ela não vai aceitar, você tem que ficar em paz com você. Porque a sua questão, a sua obrigação é anunciar. Se o outro vai receber, já é uma questão do coração dele e do coração dele, para tocar o coração dele ou não. Se não for o momento, não vai ser aquele momento. Se for depois, vai ser depois. Com as duas Exatamente. A responsabilidade, né, do filho, né, de Yahshua proclamar o nome dele. Agora, não é o convencimento, mas a aceitação, né, do nome dele é um problema da pessoa, dela, né, com o seu Criador. Então, a responsabilidade do filho do Criador é justamente proclamar o nome dele, né? Sim. Então, proclamar o nome de Yahweh em nome de Yahshua, que é o Salvador, não é? Aquele que salva, como você bem tem colocado. Então, Márcio, uma outra curiosidade, Márcio, que eu tenho é que, pelo menos eu ouvi um vídeo que Yahweh deveria estar no nome dos filhos de Israel, não é? Isso, exatamente. Você poderia falar alguma coisa a respeito disso? Eu até tenho um vídeo mostrando essa questão, mas eu peguei outros vídeos aqui, mas eu posso falar sobre isso no seguinte sentido. Quando a gente vê, por exemplo, judeus lá em Israel falando sobre Isaías, eles não falam Isaías, eles falam Ishaial. Ishaial. Quando eles falam Elias, eles não falam, a gente que fala Elias, porque está traduzido na Bíblia assim, mas você vê nos vídeos, pode até procurar no YouTube vídeos de rabinos falando o nome de Elias, do profeta Elias, é Elial, não é Elias. Elial, tá vendo? Elial. O próprio primeiro-ministro lá, né, que agora está sendo perseguido lá por causa da guerra com Hamas, ele é anunciado toda hora na televisão brasileira como Netanyahu, mas ele não é Netanyahu lá. Lá, eles pronunciam Netanyahu. Então, o povo judeu e os profetas, os filhos de Israel, têm o nome de Yahweh no nome, no final do nome deles. Os profetas, principalmente. Que lindo, né? Olha aí, olha muito que legal. Coisa muito, muito importante. Desculpe se eu coloquei a carroça na frente dos bois. Eu não sei como você tinha preparado, mas se tiver slides para colocar, fique à vontade. Eu gostaria de apresentar primeiro a questão do nome Yahweh, depois a questão do nome Yahshua. Então, vou pedir para colocar aqui o vídeo levítico, que vai mostrar aqui. Por gentileza. Proverbs chapter 30, verse 4. Who has ascended into heaven or descended? Who has gathered the wind in his fists? Who has bound the waters in a garment? Who has established all the ends of the earth? What is his name? And what is his son's name, if you know? Egypt, 200 years before Christ, 72 Hebrew translators are gathered together in Alexandria to translate the books of the biblical Old Testament from the Hebrew language into Greek. This is a fragment from the Dead Sea Scrolls
labeled 4Q120, dated 1st century before Christ, and it represents Leviticus chapter 4, verse 26-28, and we can see the inscription here, Yao, Yao. This very first translation from the Hebrew text to the Greek language is known as the Septuagint, or LXX. In order to help the reader pronounce God's name correctly, they transliterated the Most High's name with the Greek characters iota, alpha, omega, written in Greek, pronounced Yao. Pois é, então, você viu, os manuscritos do Mar Morto, que são os que têm maior legitimidade de serem os originais, né, das escrituras ali. Eles estão, a correspondência você vê lá no texto, tem o nome do pai e é pronunciado como eles pronunciavam os hebreus, né, traduziam para a Grécia, para os gregos, né, para os gentios que estavam sendo evangelizados. Eles traduziam na forma da fonética, como eles falavam. Então, já tinha a pronúncia em grego ali, Iau. Né? Exato. E então, aqui agora, é muito importante agora a parte que eu vou apresentar sobre o que os judeus pensam do nome de Jesus. Porque, assim, os escribas, né, que fizeram lá as escrituras e tal, e passaram depois para a Igreja Católica, eles passavam substituindo o nome. E tem uma razão para isso. E o nome que eles substituíram foi Yeshu. A gente tirou Jesus de onde? Né? A Igreja Católica, primeiramente, tirou Jesus de onde? Da palavra Yeshu, ou Yeshua, que foi uma variação, né, em algumas cópias. Então, Yeshu e Yeshua depois foram traduzidas ou transliteradas, vamos dizer assim, de forma errada para Jesus. Ou Jesus primeiro, né? Primeiro Yeshu, Yeshua, depois Jesus, depois é que veio a letra J, há 500 anos atrás, que surgiu a letra J, né? Então, o nome é muito mais antigo, não tem como ser J. Não tem como ser Jesus, primeiramente, porque não existia J. Então, Jesus, depois foi adaptado para Jesus. Aí eu gostaria de colocar aqui, para mostrar a importância de que se até fala nas escrituras que o nome dele, eles gostariam que o nome fosse apagado. Então, dá uma olhadinha, eu gostaria que passasse para mim, por gentileza, o vídeo religioso judeu. Muito importante explicar da onde vem o nome Jesus, aonde tudo se baseia. Então eu quero explicar a raiz desse nome, e talvez isso deixe um pouco mais claro aonde tudo se baseia. Como nós sabemos, a letra Yud em hebraico, a letra que representa o I, o Yud, ela é traduzida em inglês, em português, em outras línguas como a letra J. O nome Yeshu, ele é traduzido como Jesus, mas Yeshu, ele é na verdade uma abreviação. São 3 palavras que nós agarramos cada uma das primeiras letras dessas 3 palavras e formamos o nome Yeshu. Tem ainda quem diz que seja Yeshua, como aparece algumas vezes no Novo Testamento, que tem uma outra letra no final que ele é o Ain. Então eu vou explicar para vocês de onde vem esse nome. Yeshu são letras Yud, Shin e Vav. Essas letras, elas querem dizer o seguinte: Yud quer dizer Imar, Shin quer dizer Shemo, Vav significa Vezichro. A tradução é Yud Imar, que seja apagado, Shin, Shemo, o seu nome, Vezichro, e a sua lembrança. Aqueles que usam o Ain no final, formando a palavra Yeshua, o Ain quer dizer Olamim, para todo sempre. Esta é a explicação do nome Jesus. A tradução é que seja apagado o seu nome e a sua lembrança para todo sempre. Cada vez que nós lembramos esse nome, é uma abreviação
dessas 3 ou 4 palavras, que seja apagado o seu nome e a sua lembrança. Isso é Jesus. Então, isso é muito Muito macabro, muito sombrio e muito importante de ser conhecido, porque é isso que eles pensaram antes de colocar lá Yeshu, e é isso que nós repetimos. Então, a gente tem que saber qual a origem correta, qual a grafia correta, qual a pronúncia correta, para a gente se endereçar a ele corretamente. Uma observação, né, Márcio? Nome não se traduz. Você é Márcio no Brasil, você é Márcio nos Estados Unidos, você é Márcio no Egito, você é Márcio na Espanha, não é? Exatamente. Não se traduz, nome não pode ser traduzido. Então, muito bem, você colocou com muita propriedade, né? Essa mudança do nome de Jesus e todo esse significado que é nefasto, né? É nefasto mesmo isso, né? Correto. Então, realmente isso é plano mesmo, né? Do único inimigo que foi derrotado, né? O que ele quer, que o nome, né, do filho amado seja esquecido, seja apagado. Ele teve relativamente um certo sucesso nisso, porque ele apagou por esses anos todos, substituindo o nome dele por essa abreviatura, que depois foi transliterada e adaptada para o português. Então, eu acho que deve ter que ser conhecido o nome verdadeiro dele, primeiro porque é nosso direito saber, né? E segundo porque é muito importante a gente desfazer essa obra maligna, né? Porque nas escrituras mesmo tá dizendo que um pouquinho de levedo, se você tem lá, fazendo uma correlação, a gente tem a farinha toda lá, né? Que vai fazer o pão, e quer dizer a Bíblia inteira. Se você põe um pouquinho de levedo, você vai fermentar as escrituras todas, você vai alterar tudo. Então você tem que discernir o que é verdadeiro do que foi acrescentado. Para isso a gente tem a ajuda, né, da Bíblia de Jerusalém em bom aspecto, para chegar o mais próximo possível do original, né, da linguagem do hebraico. E é o nosso bom senso também, correlacionando uma passagem com outras passagens, né? É sempre o estudo bíblico diário e aprofundado que a gente vai procurar sempre a perfeição, não nossa, mas procurar a pureza das escrituras, né? O que Yahweh realmente quis falar para nós. Mais para frente a gente entende o que é a doutrina correta, o que não é correto, dentro das escrituras, né? Sem o levedo, sem a levedura, né? Exatamente. Sem o fermento, né? Vamos lembrar que o manancial que era oferecido, que era ofertado para os israelitas no deserto, era sem fermento, né? Exato. O fermento tem uma importância, porque hoje, por exemplo, você colocar o fermento, tudo bem, o bolo cresce, fica fofinho e tal, mas na questão espiritual, ele tem toda uma conotação maligna, não é? Que o fermento traz algo maligno para a pessoa, não é o alimento que Deus deu sem nenhuma impureza, não é? Então, quando você acrescenta algumas coisas, ela vem a impureza. Então, por isso, Márcio, a gente vê nos dias de hoje esse desespero, né, de muitas pessoas, porque o real significado ele está se distanciando, não é? Cada vez mais. A gente vê hoje o ser humano tão apegado às coisas materiais, é algo assim absurdo a pessoa hoje tirar a própria vida porque não ganhou um determinado presente
Isso acontece muito com adolescentes, não É a é? banalização, né? A É, banalização porque não tem aquela base que vem da família sedimentada. Ou muitas vezes tem, sim, a questão química cerebral, mas grande parte é a construção da base familiar, né? Que é é, religiosa, tem que ser religiosa também, né? Religiosa com relação à sã doutrina, né? exato, ao conhecimento da sã doutrina. E a gente vê cada vez mais o mal, né, o maligno, ele entrando nas culturas, né, de todos os países, porque o que ele quer? A destruição do ser humano. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança do Criador, não Sim. é? E quando você tem essa conexão, né, com o Yao, com o nosso Criador, você começa a ver o mundo com olhos diferentes. E você louva, você adora a Yao. E o inimigo das nossas almas, o que ele mais treme é justamente o louvor. Ele não suporta o louvor, porque é ele quer ser louvado. Então, o primeiro, eu costumo dizer, me corrige você que conhece um pouco mais, né? Eu costumo dizer que a inveja foi o primeiro pecado do universo. Depois, o Uhum. segundo pecado feito por a Eva, né, e Adão, foi o da desobediência, não é? E isso que gerou o primeiro sentimento negativo, medo, né? Adão Isso. fala, porque né, estava nu, tive medo e me Exato. escondi, não é? Então, Perfeitamente. a gente vê hoje, nos dias de hoje, algo assim tremendo, é uma confusão tão grande, a pessoa substituindo uh, os valores, né, os valores espirituais, esse relacionamento com o Criador, né, por coisas materiais. Então, quando você citou o fato de terem muitos suicídios, a gente sabe que muitos deles são de jovens, de adolescentes. Hoje se ouve até de crianças. Uma É. coisa assim absurda, né, Márcio? Por quê? Porque não tem essa conexão com o seu Criador, não é? Exatamente. Um jovem ele tenta contra a própria vida porque a mãe, o pai não deu o presente que ele queria ou algo que para ele tem mais valor do que a própria vida. Então aí você vê realmente a atuação do mal, né? Querendo, por quê? Cortando exatamente essa conexão com o Yao, né? Isso. Então, mas É. pode continuar. Eu fiz Exato. esse pedacinho aí. Corretamente, é que nem a Claire colocou muito bem. É a falta daquela base religiosa, né, da família, que sempre tem que estar presente, sempre tem que estar olhando nessa questão aí do sentimento, da alma do filho, né, e cuidar da espiritualidade dos filhos, né, para poder construir cada vez mais esse conhecimento na palavra de Yao, né, dentro das escrituras, para poder fortalecer essa base psicológica. Né? A base espiritual vai fortalecer a base psicológica, para que quando ele tenha essas perdas na vida, né, que são tanto banais como às vezes podem não ser banais, ele tenha essa força, esse backup aí, essa âncora aonde se segurar, que é no seu pai, na sua mãe, e que é na sua própria concepção de um pai maior ainda, né? Assegurar que aquela vida lá é importante tanto para os seus pais quanto para quem concebeu ali a possibilidade dele vir
através de 2 sementes e ser concebido na mãe, mas antes ele foi concebido como alma, então ele ter a consciência disso, que aquela alma não é dele, que aquela alma pertence ao Criador, e tem que voltar ao Criador, e que ele tem que honrar esse Criador, porque existe muito mais do que nesse plano. Existe muito mais, existe uma eternidade depois desse plano aqui terreno. Né? Então ele tem que se conscientizar disso desde pequeno. E isso é muito importante, ainda mais nesse mundo de hoje que a gente vive, que é muito poluído, né, de imagem, muito poluído de vários tipos de conceitos que estão chegando cada vez mais cedo para os jovens, quando não deveriam chegar através da internet. A internet é uma ferramenta maravilhosa, só que ao mesmo tempo ela pode ser um inimigo mortal, né? É onde muitas vezes os jovens têm aí contato com pessoas que são muito gatilho para alguma coisa prejudicial para aquele jovem, né? Exatamente. Pode levar a um desfecho trágico, pode levar às drogas, pode levar a um caminho que não deveria ser aquele que ele deveria estar percorrendo. Então isso tem que ser muito controlado também, a internet. A internet é um campo onde que tem muito dessa permissividade. Os pais também têm que estar atentos nisso. Né? Exatamente, os pais precisam, né? E hoje, filmes da Disney são colocados de uma forma assim absurda. Tem filmes aí rodando agora, parece que é a Arca, né? Isso, a Arca de Noé. Até esses dias a minha esposa está falando, olha esse Arca de Noé aqui, eu acho que eu vou colocar para lá. Eu falei, não. Isso aí é uma subversão. É uma subversão. Eles parece bonitinho, tem uma criança pequena, mas se você for olhar a sinopse, é um questionamento dessa relação da criação e do castigo divino e de uma nova aliança. Então eles colocam essa questão aí para a criança já, em uma linguagem mais infantil, numa fase que não é para se criticar nisso, é para conhecer isso. Né? É uma perversão mesmo, né? Então, você vê, a gente vê a atuação mesmo do mal, porque se uma criança já for contaminada, vamos usar essa palavra, né? Você que é biomédico, né? Se a cabecinha dela, né? Se o intelecto dela for contaminado, pronto, já prejudicou todo o seu crescimento, né? E o seu relacionamento com esse Criador, né? Com o Eterno. Sim. Olha só, eu gostaria de apresentar esse vídeo aqui, o vídeo 4, para falar também continuar falando sobre a importância de se conhecer o nome e do porquê Yahweh, e não Adonai ou quaisquer outros nomes que sejam correlativos na nossa língua portuguesa. Então, por gentileza, o vídeo 4. The name of the God of Israel. It is what he is, what he can do, how powerful he is. But he has a name. Yahweh is his name. Search this out on what we're telling you. Search it out and see if you can find it for yourself. You've got to study. If the translators would have not followed a tradition, you'd be using Yahweh today. I'd have been using Yahweh a long time ago. So again, it's what you would call studying. I mean, you've just got to study. I said, you've just got to study. People are being woke up by the Spirit of Yahweh about this. Here's Rebekah telling Jacob what Isaac had told Esau. She heard Isaac using the name of Yahweh. Rebekah used the name of Yahweh to tell her son, Jacob, what to do. Church, overall, is being taught that God has names. The church in this last day, and I'm saying all this, and I'm trying to put this stuff before you to get you to studying.
I'm not on here trying to build a name for myself. I'm not trying to build a ministry. I'm trying to build this. The truth is what the assembly has got to go back to. The assembly has got to go back to the original foundation that was laid on the day of Pentecost. Without all this division stuff. And we believe it'll be a real blessing to you. We've been teaching on the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Impressionante, né? Ele está falando aí. É. Não é aqui um mineirinho que foi revelado para ele que o nome é Yao em 2015. É o planeta todo falando. Né? E Yao revelou aqui para nós, para o nosso Brasil, um irmão muito simples para replicar, sem saber que isso estava acontecendo em outros países, para replicar o que esses senhores aí, esses pastores estão falando pelo mundo, né? É importantíssimo. Então, ele está dizendo para resgatar o que a igreja dos primórdios faziam, né? Que era proclamar o nome verdadeiro, né? Pesquisar, ver qual o fundamento disso, se é verdadeiro ou não, ver os documentos, que nem esse papiro aí do mar Mediterrâneo, que é autêntico, que é reconhecido como, né, original das escrituras, ver tem o selo do rei Ezequias, Risquial, né, tem um selo lá utilizado por ele na correspondência, que foi encontrado nas escavações lá num campo de Israel, né, atualmente aí. Não sei se a Claire conhece, tem um canal muito grande que chama Israel com Aline, alguma coisa assim. Conheço bastante. Isso, ela fala sobre é fantástica, ela é fantástica. E ela fala sobre isso, ela fala sobre uma descoberta arqueológica também, que foi uma placa, se não me engano, de chumbo, em que está lá, tem inscrito dentro da placa, que foi achado numa escavação também, em que tinha 3 partes dessa placa, e elas estavam dobradas entre si, né, fazendo um bloquinho. E aí fizeram uma tomografia e acabaram descobrindo o que estava escrito lá dentro, e lá dentro tinha o tetragrama, né, a forma como ele era escrito e a forma como ele era pronunciado. Então, tinha as 3 formas de aleluia. Tem a aleluia, aleluial, sem a letra final do tetragrama, né, em forma de trigrama, e aleluial completo, com o tetragrama. Então, Moisés mesmo se referiu lá na parte, no Antigo Testamento, tem na Bíblia de Jerusalém, que um dos primeiros louvores que ele prestou a Yahweh, ele se referiu a Yahweh como Yah. Né? Ele fez a forma contraída. E depois veio o tetragrama, né? Passado lá o tetragrama como uma parte completa do nome dele, né? Certo. Então, eu gostaria de passar também esse vídeo, que é muito interessante. Tem 2 vídeos, na verdade, um na sequência do outro, se puder passar para já concluir essa parte do vídeo, e aí depois eu já entro com o livro. Primeiro o vídeo 1, por gentileza, depois o vídeo 3. Yao represent the Yod, Hey. Yao represent the Yod, Hey, and Vav in Yod, Hey, Vod, Hey. The Hebrew divine name of God. Iota, Alpha, Omega, is the Greek form of Tetragrammaton. The Yod as Iota, Hey as Alpha, and Vav as Omega, pronounced as Iyao. In Revelation 22, verse 12 through 14, Iyao proclaimed himself to be the Alpha and Omega. Behold, I am coming soon, and my reward is with me, to give to each one according to what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end.
Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life and may enter the city by its gates. Alpha and Omega are the first and last letters of the Greek alphabet. Among the Jewish rabbis, it was common to use the first and the last letters of the Hebrew alphabet to denote the whole of everything, from beginning to end. Iyao, as God is not bound by space-time, there is no beginning or end. We invoke Iyao. Isso agora, vídeo 3, por gentileza. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. We already begin our study portion. We already began our study portion for today's broadcast, as we're going to be talking about the Hebrew letters, how they start off maybe as pictographs and they got to be different over time. I want to demonstrate to you that in the Hebrew, even as it's spoken today, Benjamin Netanyahu, okay? They say Yahu. They don't say Benjamin Netanyahu, like you see in modern people trying to say the Hebrew name. It's not Yahu. It's not Yahushua. It's not Yahushua. It's Yahu. And I'll show you example of an Israeli news broadcast. You're not going to understand what he says until he actually pronounces the name of the prime minister. כותב מסרור אחמד לראש הממשלה נתניהו ולנשיא איראן. Netanyahu. Exatamente. נתניהו, Netanyahu, 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 Yahu, Yahu, Yahu. Netanyahu, Yahu. Enfatiza bem. Netanyahu, Yahu. Netanyahu, Yahu. This is an example of how they say Yahu at the end of names today. Olha a placa lá no I fundo, believe o nome that do pai em Yahu cima should e o nome also do be filho in the embaixo. front of names. Certo. Today. It's the same Yeah. Hebrew letters. It's the same Father in heaven. And so it's in reference to our Father in heaven. And so I'm going to say Yahu. Incrível, Márcio, né? Maravilhoso. Márcio, eu queria te convidar para você retornar. Aí nós vamos falar do livro e vamos aprofundar um pouco mais. Sabe por quê? A nossa live, olha como passou rápido, está com verdade. 1h03 já. Tudo bem. Foi bem rápido. Eu te aviso, a semana que vem eu já tenho uma pessoa marcada, então vamos ver. Se ela confirmar, a live vai ser para essa pessoa, e depois, na outra semana, aí você viria. Se você não se incomodar, a gente continua, tá? A gente faz um resumão, né? E vai ser muito bom. Quero, de antemão, aqui te agradecer, foi maravilhoso a sua atuação. O Clube do Livro se sente, assim, honrado com a tua presença e que nós estejamos realmente honrando o nome, né, de Yahu, com essa apresentação, né? Tudo para honra e glória de Yahu. Exatamente. Então, as suas despedidas, Márcio, e aí nós avisamos, então, quando você retorna, porque eu acho que aí vai ser muito bom, ser bem legal, porque você faz aí um fechamento, você fala do livro, que é para a pessoa poder aprofundar o seu conhecimento e os seus estudos, ok? Perfeitamente. Tá legal. Então, eu gostaria muito de agradecer nessa oportunidade. Sempre é bom estar louvando o nome de Yahu, trazendo ao conhecimento de todos os irmãos aí quem é o nosso verdadeiro Criador, né? O nosso excelso, o nosso eterno, quem que é
aquele que é o Deus de Israel e o Deus dos gentios, que não é só mais um Deus e que não é Zeus, ele é Iau, ele é o nosso Iau. Criador. E o seu filho, né, primogênito, Yahshua, o nosso Salvador. Através daquele a gente tem a nossa nova e eterna aliança. Então é muito bom trazer ao conhecimento, acender essa curiosidade, esse fogo aí no coração dos irmãos para conhecerem os verdadeiros nomes sagrados. E eu ficarei honrado de glorificar novamente a Yahweh numa próxima oportunidade. Olha, te agradeço muitíssimo. Você retorna aí, a gente faz um resumão e continua, ok? Então, Legal. que Iau abençoe a sua semana, a semana de cada um de vocês, internautas. Curtam, né, e compartilhem essa live. Eu acho bastante interessante, né, que vocês levem esse conhecimento e dessa forma estejam glorificando o nome de Iau. Então, até a semana que vem e com o Márcio na outra semana, e para a glória e honra do nosso Criador Iau. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.